No dia de hoje venho mostrar-vos uma intervenção de uma comentadora que eu acho que é totalmente insuspeita de proximidades ideológicas ao fascismo. Adriana Cardoso, uma comentadora auto-intitulada de feminista e, creio eu, de esquerda, ou pelo menos liberal. Confesso que não sei bem o posicionamento ideológico, mas diria que será uma figura de esquerda, centro-esquerda, que pelo menos auto-intitulada feminista, e que fez uma intervenção sobre a questão de Luís Neves. E porquê é que eu acho que a intervenção desta comentadora é importante e levando em consideração a sua posição propriamente dita? Eu acho que é importante porque generalizou-se no comentariado português, no meu entender iniciado por Fernando Medina, mas narrativa absorvida pela esquerda portuguesa, generalizou-se a ideia de que o Chega só está a fazer oposição a Luís Neves e só alguém com algo contra Luís Neves é que pode fazer uma oposição como o Chega está a fazer, porque Luís Neves aparentemente não tem nada a apontar que justifique a sua saída. Isto foi uma das intervenções de Fernando Medina, que basicamente, como comentador inútil que é, enfim, vale o que vale, mas como comentador inútil que é, diz que o Chega só faz oposição a Fernando Medina por causa de ligações a grupos de extrema-direita, por causa de uma investigação que ele lá sonha que existe e que tem ligações com o Chega. E eu no dia de hoje venho mostrar-vos a Adriana Cardoso, que eu acho que mais distante do Chega não podia estar, que faz uma intervenção em que limpa o chão com o Luís Neves, literalmente, e deixa-nos a pensar sequer. Não me deixa a pensar a mim, que eu já tinha falado sobre este tema e concordo com ela, se este governo tem condições e se o Partido Socialista se quer chamar de oposição, se num caso destes decide não é esperar por provas, não é esperar por um julgamento, não é esperar a intervenção pública do ministro, é defender o ministro, mesmo quando todos os dados indicam que ele não tem qualquer condição para continuar. Vamos ouvir a Adriana Cardoso e fazer uns comentários. Vamos lá perceber o que é que está em causa nesta situação politicamente. Eu acho que neste momento, neste governo, e até em certos setores da sociedade portuguesa e certamente no comentário português, enraizou-se a ideia de que, bom, a partir do momento que se está num cargo político, está sempre sujeito a que um conjunto de coisas sejam descobertas depois subitamente sobre o próprio e que essa pessoa tenha que dar explicações eventualmente. Mas esta banalização e acreditar-se que um ministro, que na altura esteve como diretor da Polícia Judiciária, que tem como objetivo dignificar a instituição que representa, e que neste momento está como Ministro da Administração Interna num órgão de soberania e com uma posição de soberania, se existe uma mínima suspeita de que existiu de alguma maneira um extravio, um desvio, seja o que for, de material que ainda por cima é precursor para a produção de drogas sintéticas, o Ministro tinha que se explicar de imediato. Se as explicações são complexas o suficiente para que o Ministro não se tenha explicado de imediato, o Ministro devia ter saído, dignificado as instituições e o Governo sob o qual trabalha e sobre a alçada do Primeiro-Ministro e depois judicialmente defender-se. Esta ideia de que lá porque tem esta matéria em segredo de justiça não deve uma resposta aos portugueses não cola, porque isto não estamos a falar apenas e só da ideia de termos um Ministro que acha que é aceitável que para poupar 200 euros vá pedir à CP que solipas lhe sejam entregues num monte no Alentejo. Já estamos a falar de um nível de enlamear da instituição que o próprio tutelou e que neste momento também apresenta, claro, a responsabilidade de soberania que põe em causa a própria instituição e o governo. Isto está quase tudo dito neste minuto e 30. Vamos ouvir a segunda parte a seguir, mas eu acho que é importante dar nota disto. Porque no comentariado português, narrativa que me parece que foi iniciada por Fernando Medina. Não tenho provas do que estou a dizer, não sei se ele terá sido o primeiro a dizê-lo, mas que me parece que foi um dos primeiros foi. Em que basicamente, Fernando Medina, para querer ilibar mediaticamente Luís Neves, o que Fernando Medina faz basicamente de uma forma absolutamente repugnante é dizer o seguinte: bom, visto que o Chega é o partido com a oposição mais vocal à presença de Luís Neves como Ministro da Administração Interna, então é porque o Chega tem alguma coisa a apontar que Luís Neves sabe. Reconhecendo Fernando Medina algo evidente. Luís Neves tem informação privilegiada de quando estava como Diretor Nacional da Polícia Judiciária. O que é que isto significa? Só a ida de Luís Neves para o cargo de Ministro da Administração Interna já coloca em causa os checks and balances. Estamos a misturar duas pontes de poder, duas formas de poder numa democracia liberal. É que aparentemente os ditos democratas liberais
quando lhes dá jeito do ponto de vista ideológico, ignoram os princípios da democracia liberal. Eu, da minha parte, sou monárquico, não sou eu que tenho que andar a fazer defesas da democracia liberal, seguramente. Eu acredito que a natureza é hierárquica e seguramente até já me pediram um vídeo sobre isso. Fazer um vídeo dando as razões pelas quais eu sou monárquico. Brevemente posso fazer esse vídeo. Tenho gosto em fazê-lo. Não achei que, enfim, que as pessoas estivessem interessadas nesse tema, mas graças a Deus que estão. E eu terei todo o gosto em explicar e explicarei tintim por tintim as razões pelas quais sou monárquico. Portanto, não sou eu que vou fazer a defesa da democracia liberal. Mas todos os demoliberais que andam nas televisões portuguesas a explicar ao povo português porque é que um inútil, literalmente, porque dados todos os factos que já conhecemos sobre ele, dada a arrogância com que ele expressou esses factos e até a admissão de culpa em determinadas ilegalidades que o próprio teve a audácia de expressar na sua intervenção pública, só me apetece chamar-lhe inútil neste momento, ao Sr. Ministro da Administração Interna. Mas dada a audácia de todos os factos que conhecemos, ele achar que é um ótimo ato de gestão tratarmos o caso do atrelado como algo do qual nos devemos orgulhar, enquanto pessoas que olham para as instituições e veem, caramba, que bom gestor que ali está. Portanto, ele fez isto com esta informalidade, geriu a PJ como se fosse um tasco, temos que estar felizes com o assunto. Mas dados todos estes factos, a questão é, Luís Neves, e agora pela boca de Adriana Cardoso é particularmente importante porque não é a extrema-direita, que está a dizer, é a Adriana Cardoso. Luís Neves não coloca apenas as instituições demoliberais em causa. Luís Neves não coloca em causa apenas o seu cargo, não coloca em causa apenas a Polícia Judiciária, coloca em causa a grande generalidade das instituições em Portugal. Colocou em causa, mas isso pela mão de Luís Montenegro, apesar de com concordância de Luís Neves, colocou em causa os checks and balances, colocou em causa o Ministério da Administração Interna e, enfim, ainda hoje estamos para saber porque é que Luís Neves foi afastado da Operação Influencer, isso só Deus é que saberá e se calhar alguns envolvidos, a PJ, o Ministério da Administração Interna, o Governo enquanto instituição, a Justiça Portuguesa, e nós olhamos para isto e é suposto dizermos não. O Chega só quer a saída deste Ministro porque o Chega tem o rabo preso por alguma informação que o Sr. Ministro tem. Mas isto cabe na cabeça de alguém. E é por isso que eu estou revoltado. Porque estas pessoas, principalmente no comentariado português, e enfim, eu acho que sou insuspeito, mas as minhas palmas para a intervenção da Adriana Cardoso. Será que alguém ainda tem dúvidas? Ainda na sua cabeça está a conspirar se é o Chega que beneficia da oposição que está a fazer ou se é o Partido Socialista que não os tem no sítio para fazer a oposição que tem que fazer? E eu acho que a mesma razão pela qual Luís Neves foi afastado da Operação Influencer é a mesma razão pela qual o Partido Socialista está encolhido a um canto e não tem coragem de falar do caso de Luís Neves como deveria falar. O Primeiro-Ministro já deveria ter tomado uma atitude. Ganhem vergonha na cara, por amor de Deus. Vamos ouvir a segunda parte. E relativamente, Rodrigo, ao Partido Socialista, nós já estamos habituados a que o Partido Socialista defenda os seus. E Luís Neves foi sempre visto como alguém do Partido Socialista. Acontece que não percebe que o que faz é permitir que um partido como o Chega, que vê que com este brandir de espada consegue acertar em dois alvos e que, portanto, para além de fragilizar muitíssimo o governo ao fazer uma CPI relativa a esta matéria, promove-se como líder da oposição nesta matéria, porque parece que é a única pessoa que está a ter noção da consequência que este caso pode ter, o próprio Partido Socialista fica fragilizado. Coisa que não se entende relativamente à posição que José Luís Carneiro quer manter. Quando Rui Rio diz que o Partido Social Democrata se fragiliza, não é só o Partido Social Democrata, é o Partido Socialista, são as instituições e é esta ideia para os portugueses que é muito simples. Se temos uma pessoa que tutela os nossos agentes, o braço armado do Estado e que pode efetivamente e que deve estar ao combate do crime, se temos um Ministro da Administração Interna que no primeiro dia em que saiu a primeira notícia relativamente a este caminhão atrelado ou que lhe queiram chamar, não deu uma explicação cabal, é uma pessoa que não podia continuar no cargo. E com o Primeiro-Ministro, que o Primeiro-Ministro devia ter feito logo, como o Rui Rio disse, e bem, era chamá-lo e ouvir as suas explicações, caso existissem. Se fossem simples o suficiente para serem explicadas, muito bem que o fossem. Se não fossem por alguma razão simples o suficiente para explicar ao país, que pedisse ao Ministro que saísse da sua posição, que salvaguardasse a pasta para o combate aos fogos no verão
e que então deixasse que a pasta pelo menos ficasse em gestão. O que não podemos ter é um Ministro da Administração Interna a ser consequentemente chamado a uma CPI, a ter jornalistas constantemente a perguntarem sobre este caso, numa altura em que a sua autoridade política e técnica tinha que estar salvaguardada. E neste momento não está. Adriana Cardoso a limpar o chão com o Ministro, literalmente. E muito bem. As minhas palmas por este comentário. Vocês já sabem que neste canal eu nunca tive problemas em reconhecer mérito a um inimigo político. E digo inimigo político no sentido schmittiano do termo, não tem nada a ver com moralidade ou com a dignidade da pessoa. É uma questão literalmente política, quer dizer, eu e a Adriana Cardoso, se houvesse uma guerra civil, eu, a Adriana Cardoso, eu e o Rui Tavares, estaríamos em lados opostos da barricada, à semelhança do que diz o professor Jaime Nogueira Pinto, com muita graça, quando faz o seu programa dos radicais livres com Pedro Tadeu, em que diz, são amigos, e diz, se nós estivéssemos numa guerra civil, nós estaríamos em lados opostos da barricada. A coisa é o que é. Agora, eu nunca tive problema em reconhecer mérito a inimigos políticos e, no caso, tenho que reconhecer total mérito à Adriana Cardoso, que, a par de Miguel Morgado, acho que foram dos poucos comentadores que olharam para isto e disseram, caramba, realmente esta figura, esta fraca figura, neste momento, não tem condições para continuar. Vou apenas dar nota de mais uma coisa sobre esta questão. O Governo, o Ministro da Administração Interna, o próprio Presidente da República saem fragilizados deste caso. Porque a macronarrativa do Chega, partido do qual sou militante e nunca o escondi, sai reforçada desta situação toda. E sai reforçada porque ela é real. Esta é que é a questão. Reparem, Presidente da República em silêncio. Mas eu, o Presidente da República, não critiquei com tanta veemência porque o Presidente da República vai ter como padrão o silêncio. Ele é uma figura que não quer causar grandes polémicas, já está a disputar o segundo mandato e, portanto, as pessoas podem dizer, bom, eu não gosto deste estilo, mas ele é genericamente assim e vai ser assim em todos os casos, a não ser que haja para aqui uma coisa absolutamente inacreditável. Dificilmente o Presidente da República se vai pronunciar de forma veemente. Agora, tirando o Chega, e de forma muito tardia a Iniciativa Liberal, não houve oposição a este ministro de forma vincada. Eu não ouvi o LIVRE, eu não ouvi o Bloco, eu estou a falar desde o início. E desde o início porquê? Porque o timing importa na medida em que as informações trazidas pela investigação jornalística são de tal maneira esclarecedoras em alguns casos que nós não podemos esperar explicações do Ministro da Administração Interna porque elas não são possíveis. Esta é que é a questão. Dirão, o Tribunal de Contas afirma que Luís Neves durante 6 ou 7 anos não entregou declarações de rendimento. Bom, então vamos aguardar a explicação do Sr. Ministro. Mas qual explicação? Não há explicação para isto. Vou repetir. O Tribunal de Contas afirmou que Luís Neves durante 6 ou 7 anos não entregou as declarações de rendimento. Não há explicação para isto. Vocês podem aguardar 10 anos para que o Ministro junte toda a documentação expectável e desejável para responder às perguntas. Não há resposta satisfatória, legal, legítima, moral para esta situação. Não há. E dirão, bom, como disse o Partido Socialista, estávamos à espera de explicações e de documentação. Número 1. Explicações do Sr. Ministro foram praticamente zero naquela conferência de imprensa e figuras sérias à esquerda e à direita disseram isto. Portanto, não é só o Alexandre Sousa da extrema-direita que o diz. Segundo lugar, dados os factos que nós já sabíamos desde o início da polémica, ou que soubemos no fim da primeira e início da segunda semana desta polémica toda, há factos que não têm justificação. Não há tal coisa como, se o Tribunal de Contas não me pediu as declarações, eu não as entrego. A Segurança Social também não me pediu os descontos, mas eu tenho que os pagar. Não pediram. A questão é, se eu for apanhado a não descontar, estou a incorrer numa ilegalidade. Esta é que é a questão. É a lei, é como se chama. Eu até dou mais de barato as questões da casa dele que nem me interessam tanto. Porque apesar de tudo é a propriedade dele. Há certas questões que têm que ser levantadas, mas no fundo aquilo seria um processo administrativo em que a piscina, tanque, não sei, outra coisa qualquer, seriam demolidos e tinha ali um processo administrativo, pagaria uma multa provavelmente e pronto. Agora, esta coisa de eu não entreguei as declarações de rendimentos porque ninguém me a pediu. Não há justificações plausíveis para isto. Encerrou, acabou. É um dos problemas.
Atrelado, não há um papel, isto foi feito de boca, pela boca de João Carvalho, foi dito que isto foi feito boca a boca. João Carvalho, o construtor da Constru Barcelos, disse, não há qualquer papel, para mim sendo a PJ, basta como autoridade, não existem papéis. Acabou! Isto não é um tasco. A PJ não é um tasco. E este país também não deveria ser um tasco. Mas estas fracas figuras que nos governam hoje em dia reforçam a macronarrativa do Chega porque ela é cada vez mais real. Não há uma indignaçãozinha da mais pequena a nível institucional destas fracas figuras sobre gerirem o Ministério da Administração Interna, que já está a levantar dúvidas também, e a PJ, como se fosse o tasco da terrinha do Sr. Zé. Epá, o Sr. Zé que me perdoe, mas a PJ não é um tasco. E o tasco não é a PJ. Eu não espero do Sr. Zé o mesmo cuidado, a mesma formalidade que espero da Polícia Judiciária. Porque o tasco do Sr. Zé é propriedade do Sr. Zé. A Polícia Judiciária não é propriedade de Luís Neves. Mas ele parece não perceber disso. E é por isso, além de outras tantas razões, que não pode continuar no cargo. E honestamente, este caso já cansa. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA aí na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.